Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar dela, rodada final do Campeonato Brasileiro que aconteceu neste domingo à tarde. Então, bora lá dar uma passadinha para esses 10 jogos que finalizaram mais uma edição de Campeonato Brasileiro. Então, já peço você dar o like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora iniciar dando uma passadinha nos resultados. O Corinthians fez e também destacar alguns jogos que já não valem tanta coisa, já eliminar eles. O Corinthians fez 3-0 no Grêmio em plena arena do Grêmio, um jogo que mostrou também um pouco da bagunça que foi dentro de campo a equipe do Grêmio, e que mostrou mais uma grande atuação ofensiva do time do Corinthians, 9 vitórias seguidas, igualou a melhor marca, não só do Corinthians já tinha quebrado o recorde de vitórias seguidas, mas igualou a melhor marca da história dos pontos corridos, que era do Inter de 2020 e do Atlético Mineiro de 2021, são dois times que tinham conquistado 9 vitórias também seguidas. E que grande final de temporada do Corinthians. O Corinthians foi o segundo melhor time do segundo turno, só ficou atrás do campeão Botafogo. Se pegar o recorte daí, ter chegado do Ramon Dias, o Corinthians só fez menos pontos que o Botafogo, que foi campeão. Então, terminando o ano de maneira mágica, o Yuri Alberto dividindo a artilharia com o Alejandro e com o Memphis fazendo um golaço de bicicleta e jogando muita bola, além do Rodrigo Garro, que foi eleito o melhor meia para a CBF, foi um jogador que tornou com mais assistência na competição. Um grande final de ano do Corinthians, passando também o Flamengo 2, Vitória 2, despedido do Gabigol, que fez gol. Vitória mostrando mais uma vez o ano, de maneira que terminou uma equipe melhorou no segundo turno. O Alejandro também fez gol, terminou empatado, acho que teria com 15, junto do Yuri Alberto. O jogo em clima de festa no Maracanã. Imagino no palpite que o Flamengo vem para 2025 muito forte. E o Vitória fez um grande segundo turno, termina na 11ª posição, classificado na Sul-Americana. E o torcedor do Vitória tem vários motivos para ficar animado para 2025. Quem sabe essa manutenção do bom trabalho do Carpini. Destacar também o 3-0 do Fortaleza no Internacional. Fortaleza termina o Brasileirão sem perder em casa. 14 vitórias e 5 empates jogando no Castelão. Grande atuação. O Moisés fez 2 gols no começo, né, aproveitando a falha do Che, depois fez o terceiro bola parada. Vitória que faz com que o Fortaleza termine o campeonato no G4, termina na 4ª posição. Fortaleza que chegou a sonhar com o título de maneira real. A maior campanha na história do time nordestino em número de pontos. A segunda vez que um time nordestino termina no G4 pontos corridos. E a segunda vez com o Fortaleza, a segunda vez sob o comando do Vojvoda. É impressionante a cada temporada. O trabalho que o Vojvoda faz lá vai ficando cada vez mais histórico. O Inter, que teve um grande campeonato de recuperação, que teve todo o drama, querendo não, das enchentes, como atrapalhou o time, mas com o início do Roger Machado não foi fácil, mas depois que o time engrenou, saiu ali da metade da tabela para brigar, para conquistar a vaga direto na Libertadores, para terminar em quinto. Tudo bem que as 3 últimas derrotas dão um gostinho minimamente amargo, mas foi uma grande campanha de recuperação do Inter, e em dado momento chegou a olhar um pouco mais para baixo sobre rebaixamento, mas reagiu de maneira incrível e vai para a Libertadores na 5ª posição. E o outro jogo, o Vasco fez 2-1 no Cuiabá, despedido do Cuiabá, que termina a Série A como lanterna, apenas 5 vitórias em 38, apenas 6 vitórias, quer dizer, em 38 jogos, enquanto que o Vasco termina com 2 vitórias consecutivas, 2 vitórias que deixam o Vasco na 10ª posição. Quanto tempo a gente não viu o Vasco terminando o Brasileiro entre os 10, não é mesmo? E ter um ano mais tranquilo nesse sentido do Brasileirão é muito bom para o torcedor vascaíno, que sofreu tanto nos últimos anos. O Vasco até poderia no final, né, se não tivesse tido uma queda de desempenho tão grande, até poderia ter brigado por vaga para a Libertadores, mas assim, pelo que era o início do campeonato, a expectativa do começo, que foi aquele time do Vasco que veio tomar 6 do Flamengo e etc. Terminar num 11º lugar é algo acima do que era a expectativa, e talvez acima até do que esse time realmente é capaz de entregar. E finaliza. E agora vamos começar a falar dos jogos que valem alguma coisa, né? A iniciar justamente pelo jogo do título. O jogo coroou o Botafogo como grande campeão brasileiro, um campeão mais do que merecido, foi a melhor equipe da competição e que fez um grande segundo turno. Como eu disse, já comentei, o Botafogo foi o melhor time do segundo turno. Sim, em 2023, o segundo turno foi o grande calcanhar de Aquiles e que foi aquela tragédia toda. Em 2024 foi o contrário, foi um Botafogo que foi ficando cada vez mais forte durante o campeonato, mesmo considerando Libertadores. O time mostrou muito sólido, grande sequência de jogos sem perder, vencendo confrontos diretos, sendo muito, mas muito forte em casa. Teve seus empates ali, teve um momento que parecia que colocou o título em risco, mas o confronto direto contra o Palmeiras dessa vez terminou em final feliz. E grande vitória sobre o Inter, e agora também vencendo o São Paulo. Um São Paulo que foi com as reservas, um São Paulo que não estava muito interessado no jogo, até empata. Coitada da mãe do William,
O jovem de São Paulo que fez o gol deve ter sido xingado até umas horas pelo próprio torcedor. Mas ali o Botafogo faz o gol do título, o Botafogo precisava só de empate, tal, aquele clima de comemoração. E o gol vem justamente do Gregory. E que legal, né? O Gregory quase saiu como vilão da Libertadores, sendo expulso logo no início. E teve a chance de redenção fazendo um gol. O gol que fica confirmado como gol do título. O Newton Santos em festa. E fez o gol na sua característica, né? Roubando a bola, pressionando alto. Também uma marca desse time do Botafogo, a capacidade de pressionar, de sufocar o adversário, especialmente jogando em casa. Título mais do que merecido. O último título brasileiro do Botafogo foi em 95. A última vez que o Botafogo tinha ganhado. O Botafogo ainda não tinha ganhado um título nacional neste século. E conquista isso logo uma semana depois de conquistar a Libertadores. Que momento do torcedor do Botafogo. É realmente tempo de Botafogo. E o time ainda vai disputar o Intercontinental, mas independente do que aconteça, um ano espetacular para o time. Algo histórico que o Botafogo vem fazendo. Já o outro jogo na luta pelo título, Palmeiras, mais uma atuação melancólica, foi derrotado pelo Fluminense por 1x0, um belo gol do Serna. Serna, que vale citar, decisivo para o Fluminense ficar na Série A. Ele faz o gol da vitória contra o Cuiabá e faz o gol da vitória contra o Palmeiras. A contratação já se pagou. Só nesses dois gols já era o suficiente. Ele também teve um início muito bom, ele tem uma queda de desempenho depois, mas decisivo nesses dois jogos. Fez os gols que mantiveram o Fluminense na Série A. Vamos ver como vem esse Fluminense para 2025, porque se um ano você ser campeão da Libertadores e no outro lutar até o fim contra o rebaixamento, não é normal. Tem muita coisa que precisa ser mudada. E o Palmeiras também. Apesar de ter sido vice-campeão, a maneira como o Palmeiras termina o ano é uma maneira melancólica. Foi mais um jogo do time sendo vulnerável em transições, defensivamente não conseguindo ser tão seguro como já foi em outras épocas, ofensivamente muito independente do individual, diga-se Estevão, e também de muita bola aérea. Então, um time que individualmente foi caindo durante a temporada, muito sobre a força mental que tem, o talento de algum jogador específico, mas não é nem de longe o melhor Palmeiras da era Abel, e dá uma sensação de fim de ciclo para alguns jogadores. E o Palmeiras talvez seja na hora de, né, se soltar de algumas amarras, se soltar de aqueles apegos que às vezes acontecem com o time vitorioso, a dificuldade de encerrar alguns ciclos. E essa reta final de temporada do Palmeiras mostra isso. Apesar de ter lutado pelo título até o final, foi muito um time que tipo, teve muito mais resultado que desempenho. Não teve desempenho para ser campeão. Sobre ser competitivo, sobre o comando do Abel é sempre muito competitivo, isso é inegável. Indo para a luta pela Libertadores, o Corinthians já estava classificado, e nós tínhamos a disputa entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia conquistou essa vaga, triunfando em casa 2x0 contra o Atlético Goianiense. Era uma obrigação, né? Se não conseguisse triunfar contra o Atlético Goianiense também, não tinha por que conquistar a vaga. Mas é um feito muito incrível ver o Bahia na Libertadores, ver duas equipes nordestinas na Libertadores, primeira vez na história que isso acontece. O Bahia voltando para a Libertadores depois de 35 anos. A maneira como foi o segundo turno, especialmente a reta final do campeonato, bota em xeque até mesmo a continuidade do Rogério Ceni. Foi muitas críticas, realmente o time jogou muito mal, o time caiu demais de desempenho. Mesmo assim, também é aquilo, né? O Bahia em determinado momento acho que estava um patamar acima do que era a realidade dele. Se você falar ao torcedor do Bahia no começo do ano, que ele terminaria 2024 com o time na pré-Libertadores, ele não acharia ruim. É que o time sonhou com algo mais, esteve num patamar talvez acima do que era inicialmente a realidade. E é claro que quando tem a queda, acontece essa decepção. Mesmo assim, é um Bahia que precisa se reforçar, especialmente em algumas posições chaves, para fazer um 2025 ainda melhor. Mas, assim, conquistar a vaga na pré-Libertadores é algo fundamental para o projeto, para esse projeto com o Grupo City, ter sequência. E também para o autoestima do torcedor, né? Pô, gerações e gerações de torcedores do Bahia nunca viram o time disputar uma Libertadores. Eu acho que quer chegar perto disso. E agora eles vão poder, mesmo que seja só para a Libertadores. Enquanto que o Cruzeiro venceu o Juventude fora de casa, 1x0, o do Menino Tevez. O Diniz, pelo visto, não deve continuar. E assim, o Cruzeiro passou quase todo o campeonato ali na vaga, disputando ali na zona de classificação para Libertadores, e é muito decepcionante o time não conquistar pelo menos uma pré-Libertadores. Muito também fruto do planejamento dos novos donos, né? Meio atabalhoados, talvez falando muito, uma diretoria querendo marcar território, ao invés de fazer talvez o melhor time. A demissão do Seabra se provou um erro, talvez pelo momento que foi demitido, porque o Seabra sofreu daquilo de conquistar mais resultados que o time podia. Trouxe vários reforços, mas poucos que de fato mudam o patamar do time. Poucos. Investir mais dinheiro, melhorou, obviamente, mas acho que você criou também um pouco uma expectativa acima demais do que a janela realmente entregou, ou vai entregar. E a escolha para o Diniz, naquele momento também acabou não sendo certa, né? Porque
O Diniz é um cara que exige um certo tempo para implementar seu estilo, etc. E talvez o Cruzeiro precisasse de algo para terminar a temporada, já que a ideia era demitir o Seabra e estava na final, reta final da Sul-Americana. Algo, né, algo mais rápido, mais fácil, entre aspas. E eu mantenho o que eu disse, eu acho que o Diniz para 2025 tinha um potencial maior de fazer esse time dar certo, com mais tempo de treino, estadual, etc. Mas eu acho justificável não ter esse tempo, porque eu só imaginava que ia ter dificuldades, mas assim, muito abaixo das críticas. Trabalho bem decepcionante. Um 2024 muito ruim do Diniz, tanto no Fluminense quanto no Cruzeiro. E o planejamento futuro do Cruzeiro ficar fora da Libertadores também é um golpe duro, porque é um Cruzeiro que quer investir muito, um Cruzeiro que fala de contratar jogadores de nome, independente do desempenho deles atual, investir rios de dinheiro. E a Libertadores é, querendo ou não, um grande atrativo para você trazer os melhores jogadores. E estar de fora dela também significa estar de fora de questões financeiras. Ainda acredito que o Cruzeiro vai investir forte, mas ficar fora da Libertadores é um golpe duro nesse sentido. E pro Juventude, pô, decepcionante, né? No final, um pouco amargo que era só um empatezinho e o time ia disputar a Sul-Americana. Imagina que histórico do Juventude. Pô, imaginar pegar um Boca Juniors que tem boa chance de jogar Sul-Americano ano que vem. Imagina ser um Boca Juniors e Juventude no Alfredo Jaconi. Numa noite de terça ou quinta, quarta-feira, com neblina e o caramba. Porra, seria uma experiência sensacional. Faltou um golzinho, um empate que o Juventude ficava com a vaga na Sul-Americana e tirava a vaga do Grêmio. O Grêmio, por muito pouco, ficou sem calendário internacional no ano que vem. E o time pressionou bastante, teve chance. O Cássio fez uma das melhores atuações sobre o Cruzeiro. Mesmo assim, o Juventude só ter ficado na Série A também é algo, ter ficado com uma rodada de antecedência ainda por cima, é algo muito positivo. Era o grande objetivo para esse ano e o time conquistou. Mas fica aquele gostinho de, putz, faltou pouco para conquistar essa vaga na Sula. Indo agora, né, a luta mais desesperadora, que foi a da luta contra o rebaixamento, iniciando por Red Bull Bragantino, que começou a rodar em 17º, mas que dependia apenas de si, e fez isso 5-1 no Criciúma. O Criciúma poupando jogadores, o Criciúma até sem presidente, o Criciúma em totalmente crise, só foi para esse jogo por obrigação. O Red Bull prometeu o bicho e o caramba, e o time fez valer o estádio cheio. Grande atuação ofensiva, se você tivesse jogado mais vezes assim no campeonato, não tinha sofrido tanto, né? E depois do primeiro gol, logo no começo, foi muito importante para tirar aquele peso, tirar aquela pressão. O time ficou muito mais leve depois disso. E um Red Bull Bragantino que, dos jovens, quem foi realmente o grande nome nessa reta final foi justamente um veterano, o Eduardo Sacha. Sem ele, o Red Bull Bragantino não teria escapado na reta final. A reta final dele, um dos poucos que se salvaram desse time, desse segundo turno bem ruim. E o Seabra consegue, assim, 2 vitórias seguidas, mantém o time na Série A. E vamos ver como vai ser esse Red Bull Bragantino para 2025. O ano de 2024 mostrou que é preciso investir. Que a Red Bull vai ter que soltar a grana. E tem um técnico com potencial. E muito importante o trabalho do Sabra se manter na primeira divisão. Fluminense eu já falei um pouco e grande resultado. O Fluminense nunca tinha vencido o Palmeiras no Allianz. E teve que quebrar esse tabu a se manter na Série A. Ainda de quebra ganhou uma vaga na Sul-Americana. Que com as finanças do clube, etc. também é muito importante. Grande resultado. Grande. Precisaria mesmo vencer, no mínimo não perder para escapar do rebaixamento, para não ter que depender dos outros. O Fluminense foi lá e fez. Tinha 2 missões nas 2 últimas rodadas, era vencer os 2 jogos. E o Fluminense foi lá e fez, e tá ótimo. O Mano Menezes pegou um time que estava na lanterna, já com uma certa distância para o rebaixamento, conseguiu uma arrancada, caiu na reta final. Não sei se ele vai se permanecer para 2025 e tal, mas cumpriu o objetivo, que era manter o Fluminense na Série A. Se a gente tivesse começado um campeonato um pouco menos pior, teria até tido mais tranquilidade. Mas foi sofrido, mas o torcedor do Fluminense está aliviado, com certeza, nesse domingo à noite, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. E para finalizar os jogos dessa última rodada do Brasileirão, tem que falar do jogo dos desesperados, que era Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, porque com os resultados da rodada, era esse jogo que ia definir quem ia cair e quem ia escapar. E o Atlético Paranaense chegou a meter bola na trave no segundo tempo, jogo sem torcida, que aumentava ainda mais o drama envolto. E o Atlético Mineiro conseguiu escapar, fez 1-0. Uma bobagem do Eric. O Eric talvez seja um dos poucos jogadores do Atlético Paranaense que se salvou. O que vem se salvando, né? E é um jogador que tem mercado, inclusive. E é uma bobagem, faz um pênalti besta. Aí na cobrança de pênalti, o Hulk bate. E pô, o Hulk tem um certo probleminha com pênaltis decisivos, né? Não é de hoje. Perde e no final, Rubens. Rubens tão criticado pelo torcedor do Atlético Mineiro. Com alguma justiça também, jogou mal várias vezes.
deu essa volta por cima e ajudou a salvar o clube do rebaixamento. Ele rouba a bola na bobeira do Eric, sofre pênalti, e ele vai lá e faz no rebote o gol que garantiu a permanência do Atlético Mineiro. É um absurdo o Atlético Mineiro ter chegado essa última rodada com chance de ser rebaixado. Isso é para começo de conversa. E teve que acabar um gol disso. Se aquela bola na trave do Pablo entra, talvez a gente estivesse falando aqui do rebaixamento do Atlético Mineiro, e das consequências disso. Mas não, o Atlético consegue salvar, e vamos ver quem será esse Atlético Mineiro para 2025. Sem Libertadores, conseguiu pelo menos garantir vaga na Sul-Americana, e quem será o técnico, mudanças no elenco, etc. É um Atlético Mineiro muito envolto de incógnitas. E o Atlético Paranaense, quem diria que fazer um trabalho, um planejamento tão ruim ia dar errado, né? Tantas opções erradas de contratação de técnico, etc. Podia dar merda, né? O Atlético paga pelos próprios erros, a consequência de tomar decisões erradas de maneira sequencial. Vou ter um vídeo falando mais sobre os rebaixados em si, mas é um rebaixamento que é merecido por tudo que a diretoria fez de errado nesse ano. Era o ano de centenário, que era para ser um grande ano para o torcedor atleticano, se tornou um grande pesadelo. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha passada pela última rodada do Brasileirão. Deixa aí nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa, um destaque positivo e negativo. E não se esqueça também de dar like aqui no vídeo e de se inscrever para mais conteúdos. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.